A gente segue falando sobre a economia norte-americana e para repercutir esse cenário de incerteza sobre política monetária, também a expectativa de cortes, os dados fortes de emprego e da indústria. A gente fala agora com Jorge Ferreira dos Santos, que é professor do curso de administração da ESPM, também especialista em economia internacional, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar te perguntando exatamente sobre esse pacote apresentado, né, agora aprovado pelo Senado dos Estados Unidos e essas perspectivas em torno dos impactos. Porque, primeiro, a gente tem já o impacto dessa política comercial de Donald Trump, e isso pensando no comércio internacional. E agora, com essa perspectiva dessa revisão de uma série de gastos que tem, inclusive, um potencial, de acordo com alguns especialistas, inflacionário. O que a gente pode esperar exatamente da situação da economia norte-americana, levando em consideração principalmente esses dois aspectos? É, o- os resultados eles podem ser mistos, né? Você colocou muito bem aí. É uma proposta para aumentar o déficit fiscal na próxima década em quase 3,3 bilhões trilhões de dólares, que é muito dinheiro de endividamento, né? É, então, desse modo, a gente considera o modo como está sendo o modo como a política, o novo bill, né, o Trump Policy Bill foi colocado, ele é uma busca de estimular a economia via corte de impostos e gastos militares, mas ele pode comprometer a sustentabilidade fiscal e agravar algumas desigualdades internas dentro dos Estados Unidos. Inclusive, tem analistas que inclusive colocam no cenário um pouco mais adverso a possibilidade de se conviver com duas situações ao mesmo tempo num futuro próximo nos Estados Unidos, que são a estagflação, uma crescente inflação com um aumento de uma possível, a geração de uma possível recessão dentro da economia americana, que é o que a gente conhece como estagflação. Esse é um dos cenários colocados, mas o outro cenário é que isso dá um fôlego para o governo americano fazer os ajustes necessários, porque precisaria sim de um ajuste na política fiscal e um aumento no teto de gastos sim para eles poderem se posicionar melhor no mercado frente à dívida interna e frente ao cenário internacional. Jorge, pensando nos dados que a gente já teve acesso, né, que já foram publicados por instituições de Estado nos Estados Unidos, a gente acompanhou que esses impactos das tarifas ainda não chegaram, principalmente pensando do ponto de vista inflacionário e também mostrando a resiliência do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Queria entender o que esses dados eles podem apresentar, né, ou seja, traduzir exatamente desse cenário que a gente pelo menos ainda não chegou, de um impacto muito significativo do tarifaço. A economia americana ela tem um comportamento único, né? Porque ela é uma economia que responde muito rápido a estímulos e ela consegue absorver muita pressão por conta do tamanho, né? Muita pressão econômica. Então, o que acontece é o seguinte, o que a gente vê você deve ter se referido aos dados do PMI que saíram hoje, por exemplo, da indústria, que vieram demonstrando que a economia, principalmente a economia industrial, ainda está um pouco aquecida. A gente teve um movimento, para eu elaborar a resposta aqui, quando saíram as tarifas do Trump, as empresas americanas, elas fazendo uma movimentação de trazer mais estoques, né? Então uma grande parte dessa performance industrial ainda se refere àquele estoque que foi feito pelas empresas aguardando as tarifas. Um dos motivos do porquê a gente ainda não viu o repasse é aquela quantidade de estoques que foi feito. Então, assim, a atividade industrial cresceu, por exemplo, por conta da formação dos estoques, e os estoques vieram um pouco antes da tarifa, da implementação do tarifaço. Então, realmente, a gente teve é, um efeito retardo aí no repasse dos preços, né? Mas ele deve gerar um movimento inflacionário nos Estados Unidos, a gente só não tem como precisar, né? O próprio Jerome Powell falou hoje para o BCE, né, que ele está aguardando para ver como é que a economia americana se comporta depois das tarifas, né? Porque nem o Fed tem essas informações ainda, né? Pois é, né, Jorge? Um outro sinal que Jerome Powell dá hoje, você citou anteriormente,
inclusive sobre essa trajetória do nível de dívida dos Estados Unidos, né? Ele disse que o patamar de endividamento hoje é sustentável, mas que, em perspectiva, né, pensando para o futuro, ele pode dizer que o caminho dessa dívida não é sustentável. Eu queria entender aí agora do ponto de vista de política monetária, né? A gente teve essa estratégia, né? Pelo menos essa cautela demonstrada pelo Federal Reserve, por Jerome Powell, em meio a essa pressão excruciante de Donald Trump pedindo pelos cortes das taxas de juros nos Estados Unidos, mas há essa perspectiva, já alguns presidentes de Feds estaduais admitindo que o Federal Reserve poderia, quem sabe, dar início a um corte dos juros já na reunião de julho, né, de 29 e 30 de julho. Mas a gente tem pelo menos essa precificação, pelo menos uma certeza maior sobre essa revisão a partir da reunião de setembro. Como é que você vê exatamente essa condução da política monetária nos Estados Unidos e o que a gente pode esperar para essas duas próximas reuniões do Fed? Sobre o posicionamento dos membros do Fed, a gente tem aí alguns analistas colocando, a gente tem os 8 membros do Fed já dizendo, apoiando os cortes dos juros em 2025, a gente tem um cluster entre 5 e 7, ainda bastante resistente com o corte dos juros em 2025. E aí a gente tem um consenso, sim, de que a partir de setembro o Fed teria membros suficientemente posicionados para iniciar um corte nos juros, né? Mas a frase de hoje do Powell é bem indicativa do impasse que a gente enfrenta, né? Ele fala assim, né? Ele falou hoje, né, numa data coletiva: julho é demasiado cedo para cortar o juros do Fed? Não sei. Então ele próprio sabe, ele próprio está se posicionando de um modo bem cauteloso para começar a fazer os cortes. Agora, olhando sobre o aspecto da inflação, a inflação dos Estados Unidos novamente começa a dar sinais de que vai ceder, né? A gente teve alguns indicadores aí que apontam que ela ainda está acima da meta de 3%, só que ela começa a dar sinais de que ela está cedendo. É uma inflação insistente, que é resultado de um cenário global, né? Todos os países do Ocidente estão enfrentando inflação, né? A Europa briga com a inflação, os Estados Unidos brigam com a inflação, a gente aqui no Brasil briga com a inflação. Ela advém de um cenário global e ela começa a dar sinais de que vai ceder. Então, isso demonstra um panorama favorável àqueles membros do Fed que são a favor de iniciar os cortes já esse ano, com a perspectiva de início de cortes em setembro. Jorge, e pensando no nível de atividade global, a gente tem essa perspectiva agora às vésperas, né, faltando um pouco mais de uma semana para que aquela trégua das tarifas chamadas recíprocas por parte de Donald Trump se encerre, né, esse período de trégua para que, enfim, os países conseguissem, inclusive, costurar ou negociar esses acordos com os Estados Unidos. E a gente tem, é evidente, algumas perspectivas de acordos, como com a China, também países da União Europeia, mas alguns deles não saíram do papel. E eu queria entender, a partir desse cenário de incerteza ainda, faltando poucos dias para que as chamadas tarifas recíprocas voltem a vigorar. O que a gente pode esperar, por exemplo, para próximas semanas, e né, penso tanto do ponto de vista de preços, quanto, evidentemente, também de sinalizações sobre o nível de atividade econômica mundo afora? O que a gente pode. Hoje a gente tem dois momentos aí, né? A gente tem um momento em que o mercado reage, o mercado reage muito mais rápido do que o ambiente econômico. Vamos explicar aqui essa resposta em alguns comentários. Primeiro, possivelmente mais alguns acordos vão sair, apesar de estarmos a uma semana desse limite estabelecido pelo Trump. O Trump tem reiteradamente mostrado uma postura de que ele se coloca, ele sobe o tom, ele ameaça e aí ele chama para conversa e ele já fez alguns ajustes nesse prazo justamente para que os países trouxessem ofertas. Então, a possibilidade dele fazer isso de novo, quer dizer, ele eleva o tom, lança as tarifas, chama quem ainda não se posicionou para conversar. O mercado, nesse entorno, né, de elevar o tom, ele reage muito rapidamente, as economias demoram um pouco mais para reagir. Então, a gente tem
se esse posicionamento quanto às tarifas ele não for resolvido em relação a algumas economias, nós teremos sim algum desequilíbrio econômico agora para o segundo semestre com o crescimento inflacionário. Mas a gente precisa considerar todas essas etapas, né? Uma possível nova conversa com o Trump, um possível adiamento das tarifas e principalmente a concretização dos grandes acordos globais que são os que a gente espera, né? Já está muito adiantado o Canadá, México, com a União Europeia e com a China também, né? Que são os principais vetores da economia global, né? Esses já estão um pouco mais encaminhados, então a gente entende que se a gente tiver um efeito, mesmo assim, cenário ruim, deu errado, não saíram alguns acordos, né? O efeito de ter um efeito inflacionário assim, sobre a economia, com o aumento dos custos, sobre a economia global, mas em considerando que os grandes vetores econômicos globais estejam já em novos patamares de tarifa, o efeito na inflação global será menor. Jorge, fica tranquilo que eu sempre faço um head aqui, uma brincadeira, de que todas as análises elas duram pelo menos 10 segundos, nada mais do que isso, porque tudo pode Exatamente. mudar nesse cenário, esse mundo volátil que a gente vive hoje em dia. E pensando um pouquinho do ponto de vista doméstico, Jorge, a gente acompanhou essa deterioração do valor do câmbio, né? Isso em comparação com a cesta de principais moedas, mas também em relação ao real, é evidente. Isso desconsiderando alguns fatores internos, porque nada mudou aqui dentro, mas a gente viu o câmbio, né, partindo de um patamar ali, saindo de um patamar de mais de R$ 6, agora sendo negociado abaixo dos 5,50. Eu queria entender o que a gente pode esperar exatamente do comportamento do câmbio, primeiro, com essa pressão de Trump em torno de um reajuste, né, de uma mudança de rota por parte do Federal Reserve. E segundo, sobre essas políticas que têm como uma perspectiva, isso de acordo com o próprio presidente Donald Trump, né, tornar a moeda mais fraca. Queria entender o que a gente pode pensar, eu sei que câmbio é a casca de banana para qualquer economista, mas o que a gente pode pensar para o comportamento do dólar nos próximos meses? Justamente, vamos dividir essa casca de banana em algumas por fatia para ficar mais fácil. Uma redução dos juros nos Estados Unidos valoriza as moedas emergentes, principalmente em cenários como o brasileiro, em que a taxa de juros está muito alta, né? 15% ao ano. Se os Estados Unidos reduzirem a taxa de juros deles, já é um incentivo para o investidor que estava na dúvida, considerando só esse fator, já é um incentivo para o investidor que estava na dúvida começar a alocar posições de investimento em economias como a economia brasileira. Só que esse não é o único fator, né? Porque se a gente tem um cenário geopolítico aí ainda instável, né? Apesar da pacificação lá do conflito Israel-Irã, mas qualquer movimento geopolítico já força novamente os investidores a procurarem é, ativos mais fortes, né? E aí os investidores têm recorrido normalmente ao dólar como moeda forte e ao ouro, né? O ouro está muito valorizado também por conta de ser um ativo de segurança. Então, assim, em estando pacificada a questão geopolítica e havendo corte na taxa de juros dos Estados Unidos, a tendência é que o real se aprecie, por exemplo, em relação ao dólar, as moedas emergentes. Só que a gente tem o fator interno também das economias, né? O Brasil ele enfrenta uma dificuldade muito grande com o cenário do arcabouço fiscal e o cumprimento da meta fiscal, e isso tem provocado oscilações. Aqui eu estou olhando do lado interno aqui da economia brasileira, isso tem provocado oscilações. Hoje, por exemplo, né? Aquela discussão quanto a um possível retorno do IOF, baseado numa decisão do STF, de acordo com o pedido lá da AGU, né, o governo insiste que o IOF é necessário para manter a meta fiscal. Essa discussão hoje já fez o dólar que estava num movimento de ascendência abrir o mercado em valorização, inclusive na mão oposta das demais moedas emergentes, né? Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, né? A gente tem uma condição, a gente pode ter uma condição muito favorável para o real se o cenário geopolítico é, arrefecer e os Estados Unidos começarem efetivamente os cortes da taxa de juros esse ano, mas a gente ainda tem o problema do arcabouço fiscal para resolver aqui no Brasil, para efetivamente a gente ter um cenário completamente favorável à apreciação do real.
A gente tem essa perspectiva de uma série de viagens das autoridades brasileiras nas próximas semanas, e aí talvez a gente tenha uma melhora do ambiente econômico brasileiro, isso do ponto de vista interno. Mas, Jorge, pensando exatamente na curva de juros e na trajetória da dívida norte-americana, a gente está acompanhando hoje uma pressão, né, na curva de juros aqui, uma elevação, por exemplo, de alguns títulos ali da ordem de 1,5%, 1,45%. Pensando exatamente nesse cenário em que a gente estava discutindo agora, né? Com os bonds norte-americanos e também o dólar perdendo pelo menos um papel ali né, serem os ativos de segurança em momentos de incerteza. Eu queria entender exatamente esse nível de um prêmio de risco oferecido pelos Estados Unidos para o investidor, com essa perspectiva, inclusive, de um corte nas taxas de juros, né, em se confirmando. Como é que fica essa correlação da atratividade dos ativos norte-americanos? O corte na taxa de juros agora, ele eleva o prêmio de risco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam que efetivamente adotar uma série de outros caminhos aí para continuar atraindo investimento. Só que a gente tem que considerar que assim, a gente tem um outro grande ativo na economia, que é o ouro, que é um ativo de segurança, mas o dólar ainda é a grande moeda hegemônica. Tem um grande questionamento aí quanto à resiliência do dólar, né? A pergunta, sei lá, de muitos bilhões de dólares é até quando o dólar aguenta como grande moeda hegemônica, mas a gente tem visto alguns movimentos bastante diferentes, né? Assim, tem toda essa questão política dos Estados Unidos, tarifa do Trump, e quando tem um evento geopolítico, o investidor vai e recorre ao dólar. Então, a gente tem algumas situações aí que ainda favorecem o investidor olhar o dólar com grande carinho, mesmo nas situações em que ele seja menos remunerado. Então, assim, a tendência corta os juros, tem um fluxo menor de investimento nos Estados Unidos, que mexe com a prevalência do dólar, mas, ao mesmo tempo, as opções que tem na mesa hoje para o investidor, elas não são, você não tem um grande concorrente ao dólar, né? Então, o investidor, no meio do caminho, ele vai acabar correndo atrás do dólar no futuro próximo, né? Como ativo de segurança para qualquer desequilíbrio da economia global. Jorge, pensando um pouquinho nesse anúncio de Donald Trump, daquele incremento e aquela necessidade de que os países membros da OTAN incrementassem, né, seus investimentos, principalmente no setor bélico, né, no setor de armas, eu queria entender o que isso pode significar, principalmente para a economia europeia, que a gente tem acompanhado. Isso virou uma preocupação bastante significativa nos últimos anos, dado, é evidente, essa incursão de Vladimir Putin na Ucrânia. É, os números propostos pelo Trump são bastante desafiadores para qualquer economia, né? 2,5% de aumento, que era o que ele estava pedindo, né? Que é o compromisso dos países em investirem até 2,5% do seu PIB, né? E, e na indústria militar para fortalecer a OTAN. É um número que é bastante desafiador, e principalmente no cenário europeu, que manteve é, um investimento na indústria militar bastante estável, bastante marginal, né? As economias europeias se beneficiaram muito de um longo período em que o investimento militar era marginal, com algumas exceções, como, por exemplo, a Grã-Bretanha, né? Que sempre teve uma indústria bélica um pouco mais desenvolvida. É, então, assim, esse cenário é bastante desafiador. Eu já vi analistas comentando que isso provocaria, principalmente nas economias líderes, por exemplo, como a economia da Alemanha, é, a necessidade de uma revisão aí da estratégia de investimento e uma possível até recessão, dependendo do cenário de como essa política de investimentos for implementada, né? Tanto que a gente já teve a Espanha falando que não tinha condições de fazer essa quantidade de investimento, alegou o posicionamento geoestratégico, né? Não, eu estou longe da área de conflito, então eu não preciso colocar essa quantidade de investimento aí na, na indústria bélica para fortalecer a OTAN, mas é um cenário, do jeito como foi proposto, é muito desafiador para as economias, né? As economias teriam que se reposicionar aí, ter políticas de investimento de longo prazo em infraestrutura, né? E dependendo da fragilidade da economia, que a gente tem que pensar que o ambiente europeu não é uma coisa só, né? A gente tem uma Alemanha muito forte, a gente tem uma França
que performa relativamente bem, mas a gente tem economias que não são tão fortes dentro da Alemanha, dentro da Europa, desculpa. Nesse caso, dependendo da pressão e do quanto eles tiverem que empenhar na indústria militar, é o que eu falei, né? Alguns analistas eles veem até um cenário de possível recessão ou escalada da inflação, dependendo de como a economia se posicionar, né? Pois é, um cenário bastante tortuoso. Conversei aqui com o Jorge Ferreira dos Santos, que é professor do curso de administração da SPM, também especialista em economia internacional, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo aqui, essa conversa com a gente no CNN Money. Boa tarde, muito obrigado, viu? Boa tarde, obrigado a você.